3. Aleluia. Glórias a Deus. O tema da campanha nós já ouvimos, né? Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia no Êxodo capítulo 3, o versículo 7. A palavra que o Senhor me deu para esta noite. Amém? Amém. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Glória a Deus. Aleluia. No versículo 7, a parte B, o Senhor fala assim: e tenho ouvido o seu clamor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O clamor, primeiro nós precisamos entender o que significa clamor. O que significa clamar? Orar não é a mesma coisa que clamar. Quando nós oramos, nós falamos com Deus, e o Senhor nos ouve e traz a resposta às nossas orações. Mas eu quero aqui trazer um exemplo simples do que significa clamor. Talvez aqui, por ter muitos jovens, não tenha ainda esse entendimento, mas nós que já somos mais de idade, nós que já temos filhos, como o pastor Marcos e alguns aqui, vão entender muito bem o que significa isso. E talvez você possa entender também com esse exemplo, que é muito simples. Ora, um pai e uma mãe, eles têm ali um bebê, uma criança de colo, e aquele bebê, na parte da noite, é colocado ali no berço, e o pai e a mãe vão deitar em sua cama, e ali começam a adormecer, e dormem na realidade. E durante o sono, eles ouvem um barulho, a criança fez ali algum barulho, algum chorumingo, e eles estão alertas, acordaram, e talvez uma até dá uma cutucadinha no outro e fala: olha lá a criança. Vai falar: não, vamos esperar um pouquinho para ver se ele volta a dormir. E não vão lá atender prontamente o bebê. Espera mais um pouco, daqui a pouco a criança faz mais um barulho e eles ficam atentos. Não é assim, pastor Marcos? A criança está ali, fica atentos, mas não vão lá ainda, porque a criança pode estar pode voltar a dormir. Mas de repente aquela criança começa a chorar, abre a boca a chorar, e aí não tem jeito, um dos dois levanta, o pai ou a mãe, ou os dois, e vão lá até a criança, preparam o leite, põem a mamadeira e vai atender, socorrer, atender o choro daquela criança. Por quê? Este é o
clamor. Entendeu? A criança clamou. Enquanto a criança estava apenas fazendo algum barulho, os pais, eles não socorreram prontamente. Mas quando a criança clamou, eles foram lá e atenderam aquela criança. Da mesma forma, o Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei. Significa que quando nós estamos orando a Deus, o Senhor está nos ouvindo, mas Ele ainda não vai trazer a resposta prontamente, porque ainda não estamos realmente necessitados. Porque quando nós realmente precisarmos, aí sim vai haver clamor. E o Senhor disse: clama a mim e eu vou responder. Aleluia. E quando nós clamamos a Deus, é aquele momento em que nós abrimos o nosso coração a Deus. Nós abrimos o nosso coração para Deus. Choramos na presença de Deus. E o Senhor disse: aleluia, glórias a Deus. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O clamor é o momento em que nós abrimos o nosso coração para chamar a atenção de Deus, que como Pai amoroso, Ele vai ouvir e trazer a resposta ao nosso clamor. Aleluia. Glórias a Deus. Eu gostaria de deixar uma frase aqui. O que acontece quando clamamos? Nós sabemos que Deus, Ele vai nos atender, né? Glórias a Deus. E os versículos que nós lemos aqui, Aleluia. Aleluia. glória a Deus. Os versículos que nós lemos aqui em Êxodo 3, os 7 e o 8, fala que Deus ouviu o clamor. Mas em primeiro lugar, o Senhor, Ele disse: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Só o Senhor, Ele vê. Ele vê as nossas necessidades. O Senhor vê quando você está orando. O Senhor vê quando você está sendo humilhado. O Senhor vê quando você está necessitado. Glória a Deus. Jesus, Ele disse que a nossa oração não deve ser feita diante da multidão, mas nós devemos entrar no nosso quarto, trancar a porta e ali orarmos a Deus que vê em secreto. Aleluia! Tenha certeza que Deus, Ele tem visto. Glória a Deus. Todas as coisas. Nada se furta dos olhos de Deus. E sabendo isto, que Deus Ele vê, nós devemos estar cientes de tudo que nós fizermos, seja bom ou ruim, Deus está vendo. Infelizmente, há pessoas que escondem alguma coisa do pastor. Fala: eu posso ir em tal lugar porque o pastor não está vendo. O pastor não vai ver. Eu posso ir. Eu posso participar de alguma coisa, o pastor não vai ver. Mas Deus está vendo. Aleluia. Algumas pessoas falam: vou esconder, vou fazer isso, minha mulher não está vendo, vou fazer isso, meu marido não está vendo. Mas Deus está vendo. Olha, lá na escola, a professora, o professor não está vendo. Eu vou mentir porque
não tem outro jeito, eu vou me safar dessa, mas Deus está vendo. Aleluia. Tudo que nós fizermos de bom ou de mal, Deus, Ele vê. Ora, Deus, houve um momento que Ele deixou o povo dele passar por uma grande tribulação. Aleluia. E o povo foi levado cativo ou preso até a Babilônia, porque estavam fazendo as coisas erradas e esqueceram que Deus estava vendo tudo o que eles estavam fazendo de errado. E Deus permitiu que eles sofressem por um determinado tempo, para que eles viessem a se arrepender do pecado que estavam cometendo. E quando eles perceberam que Deus estava vendo tudo o que eles estavam fazendo, eles se arrependeram e voltaram a Deus. Aleluia. Tudo que você e eu fizermos, temos que ter certeza de que vamos fazer a coisa certa, não porque o pastor está vendo, não porque a mãe, o pai está vendo, o esposo, a esposa, mas porque Deus, Ele vê todas as coisas e é Ele quem nos justifica. Para que o nosso clamor possa ser ouvido por Deus, nós precisamos saber que Ele conhece todas as coisas. Se realmente nós estamos no caminho de Deus ou se estamos querendo enganar de alguma forma. Deus, Ele vê todas as coisas. Não se preocupe se alguém vai te julgar. Às vezes nós podemos nos preocupar se alguém vai nos julgar simplesmente porque somos crentes, simplesmente porque levamos a Bíblia, ou porque oramos na hora de almoçar, ou se damos glórias a Deus, seja na escola, no trabalho, onde nós estivermos. Não importa o que as pessoas estão vendo, o que importa é que Deus, Ele está vendo. Glória a Deus. Aleluia. Deus está vendo quando nós estamos no WhatsApp, passando mensagens um para o outro, mandando vídeos. Deus está vendo quando estamos no Facebook, no Instagram. Deus está vendo quando estamos conversando com os amigos, quando estamos fazendo todas as coisas. Deus está vendo. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele em que nós um dia teremos que tratar. Ele vê todas as coisas. E se Ele ver que nós estamos sinceros diante dEle, ainda que falhamos, mas tudo nós colocamos diante de Deus, com certeza Ele vai responder o seu clamor. No momento em que você precisar, você vai dobrar os seus joelhos, você vai falar com Deus e Ele vai te responder, porque Ele está vendo. Se alguém te acusar de algo, mas você é inocente, não fique preocupado. Ninguém viu quando a mulher de Potifar chegou até José e começou a tentar seduzir José. José, vem, deita-se comigo. Ninguém viu isso, e ele fugindo dela: não pecarei contra Deus. E ela tomou até as vestes dele, gritou e falou que ele é quem estava tentando algo contra ela. Ninguém viu isso, de forma que ele foi parar numa prisão, foi lançado no calabouço e ficou preso ali. Ninguém viu. Todos achavam que José era culpado, mas Deus estava vendo. Glória a Deus. Aleluia. E Deus abençoou José. Quando ele saiu daquela prisão, ele foi lá para ser governador de todo o Egito. Aleluia. Porque ele foi
fiel, sincero diante de Deus. Deus está vendo tudo o que você faz. Faz o que é certo diante de Deus, ainda que as pessoas venham te julgar, mas seja crente fiel, porque Deus está vendo e Ele vai te justificar. Só Deus vê o que ninguém vê. Nós olhamos um para o outro e só podemos ver a face de um do outro, mas o que está no coração, só Deus vê. Os seus sentimentos, os meus sentimentos, as nossas dificuldades, o que nós estamos fazendo, qual é o motivo pelo qual nós estamos na igreja, Deus está vendo. Aleluia. Quando você decidiu sair da sua casa hoje e falou, eu vou lá na igreja, o Senhor estava vendo. Glória a Deus. Eu vou na igreja hoje. Muitos estão em casa, muitos estão em festa, muitos estão por aí bebendo, muitos estão comendo churrasco, estão fazendo outras coisas. Mas você veio para ouvir a palavra de Deus e tenha certeza que Deus, Ele vai te recompensar, porque você está aqui no melhor lugar. Aonde? Na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E hoje eu tenho certeza que você vai sair daqui. Quando você entrar na sua casa, ou em qualquer lugar, estiver sozinho, quando você abrir o Facebook, abrir o WhatsApp, você vai olhar alguma coisa e falar, Deus está vendo. Deus está me vendo. Eu tenho que fazer o que é certo. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo tudo. E faça o que é certo, porque Deus vai te justificar. Aleluia. Deus Ele vê o nosso clamor. Aleluia. A segunda coisa que acontece quando clamamos, está escrito assim: e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Deus ouve. Às vezes a pessoa está em alguma situação pedindo socorro e ninguém escuta, ninguém ouve. Às vezes o pai e a mãe não ouvem. Às vezes o marido não ouve a esposa, o esposo também tenta a atenção da mulher e ela não ouve. Muitas vezes estamos conversando com alguém e aí perguntamos, então o que você acha? Aí a pessoa, hã? A pessoa faz, hã? Já aconteceu isso com você? Você achava que a pessoa estava te ouvindo, você falou. A pessoa, hã? Não ouviu nada. Entrou no ouvido, você não ouve, ninguém te ouve. Ninguém está interessado nos seus problemas. Você vai procurar um amigo e falar, é assim, estou assim, tá. Não quero saber do seu problema, vamos festar, vamos fazer isso, vamos aquilo. Ninguém está interessado no seu problema. Ninguém te ouve, mas Deus ouve. Glória a Deus. Deus, Ele te ouve. Quando ninguém quer te ouvir, você fala, mas eu estou fazendo isso, o que você acha? A pessoa não se interessa, muda de assunto. Aí você vai falar com Deus, Senhor, e Deus está te ouvindo. Ele ouve tudo o que você fala, tanto bom como ruim. Paulo disse assim, não saia da vossa boca nada, nenhuma palavra torpe, nada que contamine
mas só o que edifica. Às vezes falamos o que não deve ser falado. O crente não pode falar qualquer coisa. O crente pode falar palavrão? Logicamente que não. Mas ninguém está ouvindo. Eu estou falando aqui com um amigo pelo WhatsApp, pela live, sei lá, ninguém está ouvindo. Deus está ouvindo. Os ouvidos de Deus estão atentos. Mas há um momento em que Deus, Ele não responde a nossa oração, não nos ouve por causa das coisas erradas. O Senhor disse: as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar, nem os meus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir. Porém os vossos pecados fazem divisão entre mim e vós, para que eu não vos ouça. Quando nós falamos coisas erradas, quando nós ofendemos outra pessoa, quando nós xingamos, Deus está ouvindo, porém Ele não nos responde, porque o nosso proceder não agrada o coração de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar. O crente deve pautar as suas palavras na Bíblia. Tudo que nós falamos, nós temos que ver se isso agrada a Deus ou não. Porque quando nós clamamos, o Senhor está ouvindo. Aleluia, Jesus. Ninguém vai te ouvir. Aquele amigo que você acha que é o melhor amigo, que nunca vai te abandonar, quando chega o momento da dificuldade, quando chega o momento da aflição, ele não vai te ouvir. E ainda que ele queira te ouvir, ele não vai poder fazer nada. Talvez ele possa te dar uma palavra de consolo, mas o único que verdadeiramente vai te ouvir é o Senhor. Aleluia. O povo de Deus estava escravizado no Egito, e eram ali açoitados, trabalhavam o dia inteiro, mas Deus ouvia o seu clamor. Glória a Deus. Deus, Ele ouve o crente fiel. Aleluia. Quando nós clamamos ao Senhor, aleluia, Ele vem em nosso Glória a socorro. Deus. Não importa onde você estiver, Deus está te ouvindo. Ele ouve e Ele traz a resposta. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E também disse o Senhor, versículo 7, parte B: porque conheci as suas dores. Deus conhece. Deus, Ele vê, Ele ouve tudo, e Deus conhece. A Bíblia diz que Deus é aquele que esquadrinha o coração. Deus conhece o coração, a intenção do coração. Se o nosso coração é sincero diante de Deus, o Senhor conhece. Aleluia. Ora, havia um rei chamado Saul, e Deus o escolheu. Porém Saul não estava com o seu coração sincero diante de Deus, e não obedecia a palavra de Deus. E Deus já tinha rejeitado Saul, não é porque ele errava, mas é porque ele não tinha um coração perfeito diante de Deus. Houve um momento que Deus mandou ele para a guerra,
E lá ele queria contra o inimigo e destruir o inimigo totalmente. Não era para trazer os animais nem as riquezas que tinha ali naquele lugar, mas ele não obedeceu a Deus e trouxe as riquezas, trouxe os animais, trouxe até o rei daquela cidade. E quando o Senhor enviou o profeta Samuel e perguntou para ele, perguntou para Saul assim: o que é isso? Que barulho é esse que eu estou ouvindo? Não é um barulho de animais? Deus não mandou que não era trazer nada disso? Por que você trouxe esses animais se Deus não mandou? Aí ele não assumiu o seu erro, ele colocou a culpa no povo. Ele disse: o povo que queria trazer os animais para sacrificar para Deus. Aí o profeta disse: será que Deus tem tanto prazer em que se sacrifique ou que se obedeça? Muito mais prazer tem o Senhor em que obedeça. Será que Deus tem tanto prazer em que se sacrifique ou que se obedeça? Muito mais prazer tem o Senhor em que obedeçamos Ele do que façamos qualquer sacrifício. Nada que nós venhamos fazer vai agradar a Deus tanto quanto obedecer aquilo que o Senhor nos fala. Tudo que a Bíblia nos manda fazer é que nós devemos guardar no nosso coração e obedecer a Deus, porque Ele conhece o coração. E Ele rejeitou Saul, e Saul perdeu o reinado. Às vezes nós perdemos algumas coisas. Mas por que aconteceu isso comigo? Por que deu errado? Por que essas coisas estão dando errado? Às vezes foi por desobediência. Deus mandou nós irmos por um caminho e nós tomamos outro. Mas aquele que tem um coração sincero diante de Deus, ainda que ele erre, o Senhor ouve o clamor, porque Deus conhece o coração. Glória a Deus. Deus mandou ungir Davi como rei, e ele ainda era um rapaz, e Deus abençoou ele grandemente. Ele venceu o gigante Golias, ele venceu muitas guerras, muitas batalhas. Mas Davi também pecou, falhou, errou contra Deus. Mas quando o Senhor o colocou à prova e falou: agora eu vou castigar o povo, porque este povo tem pecado contra mim, Davi se colocou diante de Deus e falou: Senhor, não castiga o povo, castiga a mim, porque eu sou o culpado. Veja a diferença de Saul. Saul colocou a culpa no povo, mas Davi não, tirou a culpa do povo e assumiu a culpa para si, porque ele tinha coração sincero diante de Deus e amor pelo seu próximo, amor pelo seu povo. Dessa maneira também nós devemos ser sinceros diante de Deus, assumir o nosso erro e não colocar culpa em alguém. Não adianta inventarmos alguma desculpa, porque Deus conhece. Deus conhece todas as coisas. E se o nosso coração for sincero diante de Deus, quando nós falharmos, pecarmos, nós temos que chegar diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa, eu pequei, eu falhei, me perdoa, me castiga se for o caso, mas eu não quero continuar no erro, eu quero estar em sinceridade diante de Ti. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus chamou Davi como um homem segundo o coração de Deus. Ele falhou, mas ele assumia o seu erro diante de Deus e arrependia sinceramente do seu pecado, e Deus abençoou grandemente a vida de Davi. Aleluia, glórias a Deus. O que acontece quando nós clamamos? O povo clamou, Deus viu o clamor, Deus conheceu as suas dores, Deus conhece as suas dores. Ninguém sabe
aquilo que te machuca, aquilo que só você e Deus sabe, aquilo que te fere. Deus conhece as suas dores. No versículo 8 diz assim: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir a uma terra que mana leite e mel. Aleluia, glórias a Deus. Quando nós clamamos, primeiro Deus vê, depois Ele ouve, depois Ele vai conhecer as nossas dores, e que por fim Ele vai descer. Ele fala: desci para livrá-los dos seus malfeitores, desci para trazer a vitória. E quando Deus Ele desce, não tem nada que impeça a mão de Deus de operar. Ele diz: operando eu, quem impedirá? Aleluia. E quando Deus desceu, Ele falou para Moisés: Moisés, eu vou te enviar para livrar o meu povo das mãos de Faraó. Mas Moisés disse: Senhor, envia outro. Eu tenho língua pesada, eu não sei falar, envia outro. Deus falou: não foi eu que fiz a língua? Não foi eu que fiz o ouvido, o mudo, o surdo? Vai, porque eu sou contigo. Aleluia, glória a Deus. Não fique pensando que você não pode. Não fique pensando que você não vai conseguir. Se Deus te chamou para fazer algo, Ele vai te capacitar. Aleluia, glórias a Deus. Tem pessoas aqui, que falam e vocês jovens, Deus tem promessa de usar a cara e através de vós fazer grandes coisas neste lugar. E não diga que não podes, porque eu, o Senhor, derramarei do meu Espírito e vou capacitá-los para fazer uma grande obra aqui, diz o Senhor. Moisés dizia: não tenho condições, Senhor, eu não sei falar. E o Senhor diz: vou mandar Arão para falar com você. Deus manda alguém, Deus te ajuda, Deus faz o que for possível. Mas quando Ele desce, irmãos, quando Deus desce, ninguém impede o agir de Deus. Pastor Marcos, verás que estarei eu fazendo uma grande obra que coloquei nas tuas mãos para fazer. Eis que hoje aqui estou para te dizer: eu que te trouxe aqui,
adorar ele lá no deserto. O faraó falou: não conheço esse Deus, não conheço seu Deus, não sei quem é você, e não vou libertar o povo. Aí Moisés falou: Senhor, como assim? Não foi o Senhor que falou? E Deus falou: volta lá. Volta lá que eu vou mostrar para o faraó. Olha lá, assim diz o Senhor: o inimigo vai tentar, pastor Marco, o inimigo vai tentar impedir esta obra, porque muitas vidas serão libertas. Ele vai tentar, mas Deus vai entrar com providência e vai fazer sinais neste lugar. E Deus mandou pragas, 10 pragas, até chegar a hora que Faraó não resistiu mais. Até o filho de Faraó perdeu a vida por causa do coração duro de Faraó. Mas Deus tirou aquela multidão e levou-os pelo deserto até a terra de Canaã que Deus tinha prometido. Aleluia. Deus, Ele ouve o clamor do crente sincero, do crente fiel. E quando Ele desce, ninguém pode impedir. Deus tem uma grande obra para realizar aqui neste lugar. Aleluia. Glórias a Deus. E jovens, se preparem, porque Deus vai colocar tarefas para você fazer aqui na igreja. Deus vai mostrar para cada um de vocês o que Ele quer que vocês façam. Então alegre o seu coração, porque grandes coisas Deus tem para fazer. Aleluia. Na vida de vocês e de toda a família. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço aqui essa oportunidade. Fica com essa palavra, porque Deus vê, Deus ouve, Deus conhece, e Ele desce para cumprir o seu propósito, ouvindo o clamor do seu povo. Glória a Deus. Eu agradeço aqui essa oportunidade. Passo para o pastor Marcos.